Doutor, eu sou um lojista. O meu estabelecimento está fechado e, no entanto, eu não consigo um acordo para deixar de pagar aluguel, suspender ou reduzir esses valores. O que é que eu faço? Doutor, meus filhos não estão frequentando a escola, que é particular, mas as mensalidades, os boletos chegam normalmente e a escola exige que eu pague na íntegra. O que é que eu faço? Essas dúvidas e muito mais às 20 horas pela live da Igreja Batista Missionária em Cristo. Olá pessoal, estamos aqui no programa Você Pergunta e Ele Responde. Não sou eu que respondo, tá? Quem responde é o doutor Marlo Damasceno, um advogado especializado em algumas áreas jurídicas, que nessa noite vai estar tirando dúvidas que talvez você tenha e você precisa saber, né? Então, a Igreja Batista Missionária de Cristo está nessa noite abrindo um novo espaço de conhecimento, de um outro tipo de auxílio nessa noite para você que é membro dessa igreja, você que também não é membro dessa igreja, mas que precisa também ser auxiliado. Estamos aqui para juntos, todos juntos, compartilharmos nessa noite um pouco mais de conhecimento da área jurídica, né? Dr. Marlos, é um prazer receber o senhor aqui no nosso programa. Você pergunta e ele responde, né? Para a gente é uma alegria muito grande ter o senhor aqui conosco nessa noite. Desde já quero agradecer a sua presença no nosso meio e falar que estou muito feliz com essa oportunidade que Deus está nos dando de poder trazer conhecimento pleno para muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento agora. Antes de começar perguntando, né, algumas perguntas que as pessoas vão, logicamente, estar fazendo, queria saber seu nome completo, onde o senhor nasceu, algo pertinente à sua vida. Conhecendo primeiro, né? Pastor Anderson, boa noite. Quero agradecer a oportunidade. Boa noite à Igreja Batista Missionária de Cristo. Quero também parabenizar por essa iniciativa e essa live. Boa noite aos internautas, quem está aí nos acompanhando pela live. Você pode compartilhar com seus amigos, dentro dessa hora que estaremos aqui respondendo, pastor, as perguntas que mais estão nesse momento matutando e trazendo até insônia para muita gente, em relação a muitas coisas. Eu creio que vai ser independentemente da sua fé, independentemente da igreja que você frequenta ou não frequenta, esse bate-papo aqui é um espaço neutro. Neste momento, a igreja, ela leva no nome, o que o senhor tanto fala, missão. E a missão ela é integral, como o senhor uma vez falou comigo aqui, né, num bate-papo tranquilo aqui entre nós aqui. E a missão é integral, é cuidar do corpo, da alma, do espírito, e nesse momento, trazendo aqui um conhecimento jurídico. Portanto, aproveitando que está começando a live, com um pouco de atraso, por conta aí dos problemas técnicos, sempre há quem sabe faz ao vivo, e nós estamos aprendendo a fazer ao vivo. Né? Então, você que está nos acompanhando através do Facebook, meus clientes, amigos, que eu os convidei também a participar, visitando a página do Facebook, Batista Mício. Batista Mício, você pode entrar aí agora. Inclusive, já quero até pedir para todo mundo que está nos assistindo, por favor, compartilhe o máximo que você puder na sua lista de transmissão, mande para os seus amigos, parentes, vizinhos. Tenho certeza que muitas pessoas hoje vai poder, de alguma forma, ser auxiliado com uma pessoa que é especializada na área. Então, peço que você possa estar compartilhando, né? Peço também para os seus seguidores, seus clientes também estar fazendo a mesma coisa aí, doutor. Ah, sim, com certeza. Então, os internautas, mais uma vez, a comunidade toda, a região aqui de Carapicuíba, Cotia, onde eu trabalho, milito, tenho um escritório lá. Vamos lá, gente, participe, compartilhe, mandem já as suas perguntas, desde já, e eu já vou respondendo, pastor, então, a sua primeira pergunta. Meu nome é Marlon Damasceno dos Santos. Eu sou o filho mais velho de mamãe e papai. Nós somos aqui em 3 irmãos, e todos morando aqui na cidade de Cotia. Hoje todo mundo com seus filhos e tal. Papai e mamãe moram em Minas Gerais, então nossas raízes são mineira. Somos exímios apreciadores do tutu mineiro, né, do frango com angu. É tudo de bom, é bom, ai, como bom, diz o outro. Bom. Então, essa hospitalidade que o mineiro tem, a gente traz aqui
para cá, para as terras paulistas. Minha família, quando meus pais vieram, bem acolhidos, aqui nos criou, nos educou. E desde muito tempo, desde muitos anos, desde que eu me entendo por gente, estava latente no meu coração que eu deveria fazer, não importa o quê, alguma coisa que não fosse só para mim, que aquele ofício que eu exercesse, claro, gente, de uma maneira geral, todo tipo de ofício ajuda todo mundo, né? Que o diga o senhor e eu, nós aqui, o lixeiro, todo santo dia que passa e recolhe nossos lixos, é por causa do brilhante ofício dele, né, que as nossas ruas são limpas. Então, quando eu digo todo ofício, de fazer um ofício que ajudasse alguém, todo ofício em si ele ajuda alguém. Mas eu queria algo que realmente impactasse, que tocasse e tal. Então, eu sempre gostei de ler, muito. E um dia eu tinha um sonho, acalentei um sonho de cursar o direito, por questão de justiça. Sou cristão também, e a gente sabe que Deus é amor e também é justiça. A Bíblia fala muito dessa dicotomia, né? Amor, justiça, uma coisa está ligada com a outra. Deus fala muito das injustiças, no sentido que Ele não aprova isso. Verdade. E nós vivemos numa sociedade, pastor Anderson, nós vivemos numa sociedade e ela é regulada e regulamentada, o seu cotidiano, o seu dia a dia, por meio de um regulamento, o ordenamento jurídico. Cada sociedade tem o seu ordenamento jurídico, suas leis. E isso eu sempre fui apaixonado. Não é a minha primeira graduação, eu fiz a área de administração anteriormente, então não comecei no direito e nem milito na advocacia desde sempre. Primeiro, eu na área administrativa, por muito tempo eu fui servidor público do Estado de São Paulo, e lá, muito pelo contrário, me apaixonei mais ainda pelo direito público, porque na qualidade de servidor público, durante alguns bons anos, mais de 5 anos, eu pude lidar diretamente com a tratativa Estado-particular, particulares e Estado. E tanto que, durante toda a minha graduação, eu sempre gostei muito de direito constitucional, direito administrativo. Foi meu exame no exame de ordem, foi na segunda fase, a gente tem que escolher uma determinada área e fazer uma peça processual. E eu escolhi a área constitucional, porque a Constituição, depois da Bíblia, para o cristão, é a minha segunda Bíblia, pastor. A Constituição. Acho que todo mundo deveria conhecer. Na verdade, o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, deveria ser parte do currículo dos primeiros anos da nossa vida escolar. Concordo plenamente. Acho que deveria, sim, até ser matéria de escola, sim, para que nós tivéssemos uma sociedade mais esclarecida, que conhecesse seus próprios direitos, né? Vivemos uma sociedade onde nós desconhecemos, às vezes até literalmente, praticamente todos os nossos direitos. Por isso você vê governantes fazendo o que acha que bem tem que fazer, do jeito deles. Então, eu acharia de suma importância, realmente, se trouxesse, bem colocado essa sua visão, se colocasse na nossa matéria, desde o início já, ensinando a criança, olha, você tem direito a isso, a Constituição diz isso, você também não pode aquilo, porque também é feito de direitos e deveres. Então, fantástico, muito bem colocado. Acho que está aí um ponto aí, se tiver alguém nos assistindo aí da área, né, que de repente está na área da política, que pudesse de repente tramitar na Câmara Municipal, de repente até uma lei, né, que pudesse incluir essa questão na nossa escola. Bem colocado, perfeito. Tá certo. Bom, pastor, eu creio que esse sou eu, né? Então estamos aqui desde já à disposição. Toda vez que o senhor precisar, que a igreja precisar, conte com a gente. Estaremos aqui disponível aqui para tirar a dúvida do povo. Perfeito, perfeito. Que bacana, né? Você que está nos assistindo aí, não esquece de compartilhar. Escuta bem, se estiver em casa agora assistindo o Jornal Nacional, vocês vão ouvir falar só de tragédia, cara. Porque o William Bonner só sabe falar de tragédia. Diferente da gente aqui, temos uma palavra de auxílio nessa noite para você, de esclarecer muitas coisas. Então, a primeira pergunta, doutor, que eu sei que muita gente, se tivesse agora essa oportunidade direta, iria falar com o senhor, iria perguntar acerca da questão trabalhística. De que forma?
muitas empresas na atualidade, agora dessa pandemia, tudo está acontecendo, foram até obrigadas a reduzir suas cargas horárias, outras até mesmo fechar. Esses funcionários, eles estão em casa. E eles querem saber, e agora, eu tenho direito ao meu salário integral ou não? Né? Eu acho que tem muitas pessoas, talvez estejam nos assistindo nesse momento, ou vai assistir depois essa programação, e vai se sentir representado nesse momento por essa pergunta. Né? A minha empresa falou que, devido a tudo que aconteceu, o Dória mandou fechar tudo. O Dória é o Dória, manda fechar tudo, e agora ele está em casa, mas o que acontece? As contas deles vão chegar, né? Como chega aqui também na Igreja Batista, as contas chegam, e o cara está em casa, não pode mais trabalhar como ele sempre trabalhou, cumprir sua carga horária bonitinho, certinho, e ele está pensando, será que agora a empresa tem direito, tem obrigações, na verdade, de pagar o meu salário integral, até porque, normalmente, as pessoas recebem um salário que já tem os seus deveres. Normalmente, o brasileiro, ele já trabalha em cima de um orçamento apertado. Né? Então, se porventura for cortado parte disso, vai gerar um problema no orçamento final da família. Então, eu queria trazer essa pergunta para o senhor, e você pode esclarecer muito mais amplamente essa pergunta, é claro. Obrigado, pastor. Certamente a sua pergunta é muito pertinente. Eu quero aproveitar o ensejo, se você estiver acompanhando aí. Acho que a proposta do programa é um papo aberto aqui. Então, mande suas perguntas, envie, que dentro do possível e dentro do tempo, nós vamos tentar aí, trazer aí, dirimir essas dúvidas. Pastor, com relação à principal dúvida que nós estamos tendo hoje, muita gente, sumariamente, sendo mandado embora, muita gente aí tendo seus salários reduzidos ou até suprimidos, gente que acordou hoje para trabalhar, quando chegou lá na empresa, no comércio, no estabelecimento, simplesmente foi mandado de volta para casa, aguarde segunda ordem. E tem empresas muito corretas, a verdade seja dita, tem empresas muito corretas, elas trabalham dentro do que estabelece a lei, e elas comunicam devidamente o empregado, enfim, e o empregado não fica com dúvidas, sabe o quanto vai receber, quando vai receber. Infelizmente, na prática, não é o que está acontecendo. Antes de qualquer coisa, gente, aproveitar que eu estou aqui online, ao vivo, claro. Todo mundo na mão, todo mundo hoje, diferente de outros tempos, nós temos acesso a isso aqui, gente. Você tem um aparelho de celular, como eu estou mostrando agora, posso apontar aqui na câmera, né? Claro. Nós temos um aparelho celular e nós temos acesso à internet, pelo menos a maioria da população. Tem gente que, infelizmente, não tem lugar que não tem sequer acesso, mas a maioria tem. Antes de qualquer coisa, posso abrir aqui, pastor, um parêntese? Claro, querido, fique à vontade. Hoje está na moda um termo muito vago e muito dito por aí, chamado fake news. Grosso modo, fake news, notícias falsas, boatos, rádio peão. Né? Rádio peão. É o disse que me disse, cada um diz uma coisa. Primeira coisa que, como advogado, quero esclarecer aos internautas, principalmente no que diz respeito à lei, principalmente no que diz respeito a direitos. Quando alguém chegar para você e disser, olha, você ficou sabendo que vai ser assim, que vai ser assado, que não sei o quê, a primeira coisa, vá na fonte. E quando eu falo vá na fonte, não é no Facebook. O Facebook é uma rede social muito útil, porque senão, do contrário, não estaríamos aqui aproveitando esse momento para se aproximar de você, mas existe a fonte correta. Então, eu trouxe como exemplo, através da sua pergunta, pastor, posso aproximar aqui? Claro. Medida provisória 936, de 2020. Tá? Todo mundo tem acesso, é só você colocar lá no Google. Coloca lá, Planalto. O Google vai te dar como primeira opção o site oficial do governo federal. Tá? Ou você coloca, por exemplo, medida provisória 936. Essa sua pergunta, pastor, está aqui. Eu não preciso sequer ser formado em direito. Eu sou um cidadão que tem o direito a entender o que os governantes que eu elegi, o que eles estão fazendo por mim. Ok? Então, respondendo a sua pergunta, pastor,
muita gente está sendo sumariamente e erroneamente demitido, muita gente teve o seu salário indevidamente reduzido, sobre o falso argumento de que teve que reduzir horário, gente que está começando a fazer um outro horário sem prévio aviso, gente que trabalhava, por exemplo, 5x2, que geralmente é segunda a sexta, e sábado e domingo em casa, e agora está trabalhando um dia sim, um dia não. E aí, como é que faz? Porque assim, se eu começar a trabalhar um dia sim, um dia não, mas o salário está integral, em tese está mais ou menos, né, também. Por quê? Porque às vezes a pessoa não pode trabalhar um dia sim, um dia não, 12 horas por dia, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Todo mundo, se você puder acompanhar, a medida provisória a que me refiro diz assim: esta medida provisória institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e de Renda e dispõe, olha que interessante, e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública. Bom, ela tem 20 artigos, mas ela tem incisos e parágrafos, acaba sendo um pouco extenso. Vamos ao principal aqui, tá? Então, primeiramente, gente, pare de fake news, de ouvir conversa de boteco, do vizinho, por mais bem intencionado, e pare de compartilhar, sem saber, nas suas redes, replicar informações que você não tem certeza se aquilo é aquilo mesmo. Vá na fonte. Bom, essa medida que visa preservar o emprego e a renda, ela estabelece, então, a redução proporcional da jornada de trabalho e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Em suma, como eu disse, não dá para ler, eu só estou ensinando aqui o caminho. O tempo é curto, várias são as outras perguntas. Eu já estou estendendo muito na sua primeira pergunta, pastor. Pode ficar à vontade. Mas assim, primeiramente, olha assim, artigo 5º, fica criado o benefício emergencial de preservação do emprego e de renda a ser pago nas seguintes hipóteses. Inciso 1, redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. E inciso 2, suspensão temporária do contrato de trabalho. Gente, isso aqui é o seguinte, resumindo, tá? Depois na sua casa você lê. Toda empresa, todas foram, uns mais, outros menos, afetados, principalmente aqueles que não são considerados serviços essenciais. Esses são os mais afetados. Mas uma empresa não pode parar. Mas como é que eu vou manter o emprego e garantir o salário desse povo? Então o governo instituiu aqui essa medida provisória. Só que ele não pode sair aí reduzindo o salário dos outros a esmo e muito menos mandando ficar em casa a ver navios. Primeiramente, contrato individual, tanto na redução da jornada de trabalho, com consequente redução do salário proporcional à redução da jornada, quanto e principalmente o afastamento temporário por até 60 dias. Então, primeira coisa, a empresa vai suspender as atividades e deixar o peão em casa, já esgotadas todos aqueles mecanismos anteriores de antecipação de férias, férias coletivas ou individual, banco de horas. O empregador já esgotou tudo que tinha que esgotar, não tem mais nada, entra nesse programa. Mas para entrar nesse programa, primeiramente, tem que haver um acordo individual. Não tem nada a ver com o acordo coletivo com o sindicato. O primeiro acordo é entre o empregado e o empregador. O empregado tem que estar ciente, não é chegar num dia hoje, ó, tchau, vá para casa. Ele tem que estar ciente. Segunda coisa, quando o empregador ele decide estabelecer ou a redução da jornada de trabalho ou a suspensão das atividades, ele tem 10 dias, está na medida provisória, ele tem 10 dias para comunicar o Ministério do Trabalho. Tem 10 dias. Sob pena de, em não fazendo isso, preste atenção, em não fazendo isso, o governo não reconhece, pastor Anderson. Aquela redução de salário, por conta da redução da jornada de trabalho, e aquele afastamento compulsório por até 2 meses, se não bastou você escrever papelzinho e assinar com o empregado, se não comunicou e foi homologado esse acordo no Ministério do Trabalho, o empregador deverá pagar integralmente. Enquanto não comunicar. Ele tem 10 dias. E não comunicou, ele deve continuar pagando, até que seja homologado no Ministério do Trabalho. Basicamente é isso, pastor. Com relação, na verdade eu deveria falar muita coisa aqui, mas não é o momento, são muitas perguntas, o horário também é compactado, mas só para você saber, veja, você que foi diretamente afetado, você que está
trabalhando menos, portanto ganhando menos, e você que está afastado, depois de já esgotadas as férias, antecipadas ou coletivas, banco de horas, e o que mais tinha para te conceder, veja, primeiro se você assinou algum acordo, concordou com isso. Na verdade, não é concordar, porque não tem muito o que fazer, né? É o poder impositivo do empregador, mas ele tem que te comunicar para você ficar ciente. E, em segundo lugar, principalmente, verificar com o teu sindicato, com a categoria, né, o sindicato da categoria, e verificar se procede, se ele fez o contato devido à empresa, comunicando o Ministério do Trabalho, através aqui, por exemplo, nas cidades, nos municípios, sempre tem uma delegacia regional do trabalho. Então, vá lá e verifica se isso está homologado, se isso está acordado, se isso está cientificado por eles. Porque até que isso aconteça, você deve receber integralmente o seu salário. É isso, pastor. Perfeito, perfeito. Eu acredito que semana que vem você vai estar conosco aqui no nosso segundo programa, né, porque não tem como esclarecer tudo em uma única... É impossível, em um único difícil. programa, é claro. É. Eu quero pedir auxílio aqui aos universitários acerca de perguntas. De repente, tem alguém que já fez alguma pergunta já para o nosso mesário ali. Se tem alguém que já... Alexandra Malara. A doutora Alexandra Malara. Um abraço para ela. Tá ligada? Ela milita também bastante lá na Zona Norte de São Paulo. E sempre acompanha também o nosso trabalho. Bacana. Um abraço, doutora. Quem mais está conosco aí? Tem um pessoal também que está conosco aí. Vamos falar. Rocha, Stone. Rocha, estamos juntos. Rocha, ele é pré-candidato o Rocha é pré-candidato a vereador do município de Carapicuíba. Rocha, estamos juntos em nome de Jesus, queridão. Tem uma pergunta do Edson Senna, o aposentado com redução de salário. Uma pergunta do Edson Senna. O aposentado com redução de salário. O Edson, né? Edson, obrigado. Faz a pergunta, porque de repente não está saindo no áudio. Tudo bem. Tem uma pergunta do internauta, o Edson Senna. O Edson Senna está perguntando: e o aposentado com redução de salário? Vamos lá, Edson. Obrigado pela sua pergunta, pertinente. Assim, são duas situações distintas. A sua aposentadoria, como se diz popularmente, é imexível, né? Não existe essa palavra, popularmente dizendo, ninguém toca, tá? Isso é imexível, até porque quem te paga é o INSS. Na verdade, não está te pagando, está te devolvendo aquilo que você contribuiu. Então, a primeira coisa, não se mexe no seu valor de aposentadoria. Agora, com relação ao teu trabalho, aqueles aposentados que continuam trabalhando, não muda nada, Edson. Tá? É aquilo que eu falei agora há pouco. Você só tem que verificar se a redução da jornada de trabalho, com consequente redução também do seu salário, se primeiro está de acordo, se está proporcional. Doutor, onde é que eu vejo isso? Vá lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego e também no Ministério da Economia. E, na verdade, eu não vou ficar fazendo propaganda de sites, mas existem sites e até de jornais, tá? Fica a dica aí, existem sites até de jornais de notícias que tem lá, calcule se o seu salário está de acordo com a proporção reduzida da jornada. E, principalmente, Edson, verifique se essa redução da sua empresa, se ela foi comunicada devidamente ao Ministério do Trabalho. Se foi feito tudo isso, independentemente da sua aposentadoria, né, estamos todos sujeitos, aposentados ou não. É isso, pastor. Perfeito, perfeito. Há uma outra pergunta também, de outro ouvinte, outro que está conosco aí. O Ciro está perguntando, é certo a empresa antecipar as férias do funcionário sem que ele queira? Ciro, eles não me ouvem, né? Para você falar. Tá. Então vamos lá. Pergunta do Ciro, perguntando se é correto que uma empresa antecipe as férias sem que o empregado deseje, queira. Vamos lá, Ciro. Eu vou te responder essa pergunta floridamente. Um dos princípios do poder, um dos princípios que caracteriza o empregador, ou seja, o patrão, o famoso patrão, é o poder diretivo, o poder de hierarquia. Tá? Veja bem, amanhã, Ciro, você deixa a condição de empregado e passa
para o empregador. Você vai estabelecer seu comércio, sua loja, qualquer coisa. Você vai ter seus funcionários. O risco do negócio não é do funcionário. O risco do negócio é dele. Então, nada melhor que o empregador saber como dirigir os trabalhos, como estipular que o fulano vai ter férias depois de cumpridos os requisitos. Ó, você em abril, você em fevereiro, você é não sei o quê. Isso é poder competente do empregador. Na verdade, infelizmente, Ciro, não tem muita opção, ainda mais nessa situação. Veja bem, como é que funciona pela legislação trabalhista, pastor e caros internautas? Como é que funciona nessa situação? 12 são os meses, eu entrei hoje na empresa. Eu tenho 12 meses, chamado de período aquisitivo, eu preciso trabalhar efetivamente 12 meses para poder ter direito ao gozo de férias. 12 meses. Superados os 12 meses, eu vou ter, a partir daí, o chamado período concessivo, ou seja, o empregador tem até 12 meses para me conceder aquelas férias. Pode ser que coincida, que caia no tempo em que eu quero, geralmente dezembrão, janeiro, ou julho e junho, por causa das férias das crianças. Mas, infelizmente, na maioria, isso não acontece. Muito bem, essa é a regra. Mas nós estamos, pastor, nós estamos, internautas, num tempo de exceção. Um tempo de exceção. Tudo que estamos vivendo hoje, muitas coisas, nunca passamos por isso antes. Tá? E, em razão dessa excepcionalidade, provisoriamente, Ciro, provisoriamente, está sendo permitido a chamada antecipação de férias, mesmo que a pessoa não tenha cumprido os 12 meses aquisitivos. Eu acabei de entrar na empresa. É um sonho, né? Acabei de entrar na empresa, ó, 3 dias depois o meu empregador fala: Marlon, fica em casa, você está de férias. Mas já? Mas eu não queria, que é o caso do amigo. Eu sei que, de repente, tem os motivos dele. Por uma coincidência, ele já planejou. Geralmente as pessoas planejam, compram pacotes turísticos. É um período que coincide com as férias escolares dos filhos, mas, Ciro, infelizmente, não tem o que fazer. Tá? Se o empregador está antecipando, olha, ele está tentando antecipar porque são medidas drásticas visando a manutenção do seu próprio emprego. É isso. Perfeito, perfeito. Pergunta feita, resposta dada. Quero falar também aqui com a Fabiana Martins, que também está conosco aí ao vivo. Aí. Fabiana Martins diz assim, olha: ótima iniciativa da igreja em trazer informações atuais e relevantes do direito por meio do conhecimento desse exímio profissional, Dr. Marlon Damasceno dos Santos. Olha aí. Olha. Né? Fabiana Martins, Deus abençoe a sua vida onde você estiver agora. Parabéns por estar conosco aí ligado. Stone também está conosco. Alexandra Mara está conosco, a Vânia está conosco, o Ciro está conosco, o Edson está conosco, talvez tenha diversas outras pessoas também que eu não estou conseguindo visualizar aqui agora, mas muito bom ter vocês aqui, muito bom ter a audiência de vocês aqui. Semana que vem vamos estar presentes de novo aqui, abordando outros assuntos, e será de suma importância para a sua própria vida e para a vida de pessoas que você conhece, porque às vezes nós somos profissionais, mesmo sem ter cursado faculdade. Verdade. Na verdade, a faculdade da vida é a melhor que tem, né? Então, às vezes, eu particularmente, como pastor, às vezes eu tenho que responder a algumas perguntas até jurídicas. Tem que se virar, né, pastor? Então, eu tendo conhecimento que o doutor Darlo Damasceno não está me dando, eu vou resolver um problema de muita gente. Eu vou falar assim, olha, até onde eu sei, segundo o doutor Marlon Damasceno, que é um homem que tem uma formação na área, né? Eu sei disso, e vou poder auxiliar essa pessoa. Também muitas pessoas estão nos assistindo nesse momento, depois vai nos assistir essa live aí, vai ter posse desse conhecimento, vai poder repassar. A Bíblia diz: quando mais sábio o pregador, mais sabedoria ensinará ao seu povo. Então, da mesma forma, você que está nos assistindo aí nessa noite aí, está absorvendo conhecimento para você, e tenha certeza que para pessoas também, qualquer hora dessa, você vai poder auxiliar. Tem mais uma pergunta aí? Fala aí, Rodrigo Zeus. A Vânia Alves pergunta: o que é correto perante a lei, referente ao valor de mensalidade, uma vez que o ensino agora passou a ser EAD? Está aqui a pergunta dela. A Vânia Alves, um abraço. Só recapitulando aqui, que eu estou olhando aqui o celular aqui do pastor Anderson. A Fabiana Martins também é uma advogada,
né? Também é uma parceira nossa. Um grande abraço para ela, super beijo, obrigado pela sua participação. Vânia, o que é correto perante a lei, referente a valor de mensalidade, uma vez que o ensino agora passou a ser à distância, o EAD? Bom, só uma coisinha, eu vou presumir que essa pergunta seja com relação a escolas particulares. Sim. Porque escolas públicas... Não, eu estou dizendo assim, eu vou presumir porque ela pode também estar perguntando, porque as escolas públicas, algumas prefeituras, se não todas, não sei como é que está, pelo menos na minha região em Cotia é assim, o pessoal está tendo aula, os alunos, para não serem prejudicados. Então, está sendo encaminhado aos alunos material didático, apostilas, inclusive com correções dos professores em casa. E a depender do nível de escolaridade, inclusive já participando pelo computador, conferência online. Videoconferência. Então, eu não sei se é essa... porque, como ela está dizendo, o que é correto perante a lei. Ela pode estar se referindo ao que eu vou já responder em geral aqui. Eu acredito que seja particular, porque então, ela falou, acho que sobre mensalidade também, não? Mas aqui não está falando... valor de mensalidade, perdão, desculpa, é verdade. Verdade. Vânia, então vamos lá, desculpa. Bom, mas até aproveito, mesmo sem querer, respondi uma outra situação. Alguns municípios estão à distância dando aula aos alunos. Vânia, muito bem. Como eu disse para o internauta anterior, nós estamos vivendo uma época de excepcionalidades. Ou seja, tudo está diferente. Uma pequena floreada aqui na resposta para a Vânia. O Código Civil é o código, o conjunto de leis, por isso se chama código, e o civil em particular é o que relaciona o viver, o conviver entre as partes particulares, nossa vida privada. E tem um princípio no código que aborda o Código Civil que fala em latim pacta sunt servanda, que quer dizer que a lei faz obrigação entre as partes. E lei, necessariamente, só para que os internautas possam compreender, não é só aquilo que vem lá do Congresso, por medidas, por leis complementares, leis ordinárias, não é só isso. Eu estabeleço, pastor, me dá a sua mão, por gentileza. Eu estabeleço um pacto aqui contigo. É uma lei. A gente faz um contrato aqui, mesmo que verbal. Sim. Eu não posso, eu tenho que honrar isso que eu estou fazendo. Então, pacta sunt servanda. Tá? O contrato faz lei entre as partes. Existe um contrato, a pessoa vai lá e ela assina um contrato de prestação de serviço educacional e coloca lá seu pimpolho ou seus pimpolhos naquela escola. A Vânia, ela falou sobre mensalidade. E aí eu já quero tirar uma dúvida, já quero dirimir uma dúvida de todos vocês. Veja, quando você contrata um serviço de prestação educacional, estou falando do ensino fundamental, do médio, e estou falando das faculdades particulares. Quando você contrata uma prestação de serviço educacional, você não contrata como um valor de alocação, que é mês a mês. Eu paguei, morei. Não. Você compra o pacote, que para fins de organização do seu bolso, facilita aquele pagamento que seria integral em mensalidades. E aí tem semestral, período anual. Então, por exemplo, para o próximo período do ano letivo, digamos assim, para ficar bem didático, seria um sonho falar esse valor, R$ 1.200 o ano, seria de graça, numa escola particular, R$ 1.200. Se você fracionar por 12 meses, pastor, vai dar R$ 100. Então, não é que eu pago R$ 100 por mês para manter meus filhos na escola. Ô, Vânia, você não paga R$ 100 por mês. Exemplo, tá, gente? Exemplo. Você paga os 1.200 fracionado em 100. Ok? Aí, o que acontece? 2020 começou, tem a matrícula, você paga a matrícula, compra material, não é isso? E aí, em tese, você deveria lá em janeiro, além da matrícula, do valor da matrícula, eles cobram a parte, você deveria pagar os R$ 1.200. Tá? Os 1.200. Só que ninguém tem 1.200 para dar no bolso. Então, a própria escola vai fazer o quê? Que os 1.200 sejam fracionados em 100
em 12 parcelas de R$100. Acompanhe o raciocínio, gente. Aí o que acontece? Quando deu março, com essa pandemia, veio aí o decreto federal, através do Congresso Nacional, número 6/20, que reconheceu o estado de calamidade pública, e os estados e municípios, cada um decretou lá os seus decretos respectivos, e trazendo consequências, como paralisação de quase todas as atividades, inclusive, e foi uma das primeiras a ser atingida, o serviço educacional. Essas escolas pararam de funcionar. Acompanhe o raciocínio. Pararam de funcionar. E aí mandaram os alunos para casa. Já estamos isso foi em março. Daqui a pouco é junho. Já se passaram aí 3, 4 meses. E aí, a dúvida da Vânia. Meus filhos estão em casa, mas a escola está me cobrando os boletos. E aí? Aí ela vem a pergunta dela. O que a lei diz? Bom, primeiro, o que a lei diz? Que o contrato tem que ser, literalmente, não leve isso como uma resposta, que o contrato tem que ser cumprido. Mas isso em momentos normais. Só que estamos vivendo em momentos anormais. Então, ao mesmo tempo que eu disse lá atrás, pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz lei entre as partes, ao mesmo tempo, o Código Civil é regido por outros princípios. Um deles, chamado de boa-fé. Um outro, que não está lá, mas é implícito, que ninguém nesse planeta, aqui, planeta Brasil, estamos falando do Brasil, pode enriquecer às custas dos outros sem causa. Tá? Então, apesar do pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz entre as partes, friamente falando, não interessa, é R$1.200 o pacote e você vai ter que pagar. Mas estamos vivendo tempos anormais. E existe uma coisa chamada motivo de força maior, que depois lá na frente não se confunde com a questão do trabalho, que também tem isso, mas é outro aspecto. Motivo de força maior. O que quer dizer isso, pastor e internautas? Vânia, eu posso, diante de uma situação excepcional, tratar o meu contrato também com excepcionalidade. E aí está começando, como eu disse, não há precedentes no nosso ordenamento jurídico. Tem muita ação já começando a se mover nesse sentido. Aqui em São Paulo, Vânia, o PROCON chamou para si, depois de mais de 5.000 reclamações, o PROCON chamou para si o sindicato competente das empresas de prestação educacional e fez com elas um acordo para autorizar a flexibilização, chegando finalmente na sua resposta. Não é lei. É um acordo já feito anteriormente, por causa da excepcionalidade. Pelo PROCON, com acordo com a categoria competente das escolas particulares, dizendo que se faça individualmente, com cada pai, flexibilizações nas mensalidades. Uma outra situação é escolas que estão propondo para que o filho não fique sem fazer nada em casa e justificar o pagamento da mensalidade, aulas EAD, que é o caso que a Vânia perguntou. Só que assim, pastor, não tem lei. Gente, não tem lei sobre isso. Cada caso vai ter que ser resolvido individualmente. O que o doutor pensa? O que o Marlon pensa? Então, posso dar minha opinião? Claro. Agora é a opinião do Marlon, como advogado. Tá? Veja bem. Faz de conta, é um exemplo. A Vânia, faz de conta, não sei quantos filhos ela tem na escola, mas ela mantém 2, 3 filhos na escola particular dela. De março para cá, veja, os filhos, enquanto na escola, período integral, geralmente particular, fica o dia inteiro. Café, o que mais, gente? Me ajuda aí. Café, vem um almoço e tem um café da tarde. 3 refeições que tinha lá na escola. E agora a despesa ficou maior para a Vânia, que tem que manter os 3 lá dentro de casa. A escola, veja bem, a maioria, algumas pagam a locação do prédio. A maioria, o prédio é próprio. Independentemente se paga ou se não paga. Tá? A maioria afastou seus professores, concedendo o quê? Férias antecipadas, no caso do Ciro, banco de horas, antecipação de férias, enfim. Redução da jornada. Ou seja, a escola não está gastando aquelas tantas salas que ela tem no prédio, não está gastando com as luzes acesas, água. Quer dizer, queira ou não, a escola ela foi beneficiada. Os seus custos
Reduziram. Não acabaram, não quero desmerecer quem é dono de escola, mas reduziram. Mas o pai, em contrapartida, teve aumento desses gastos. Certo? Então, nada mais do que o bom senso, gente. E outra coisa, para finalizar, lembra que eu te falei? Pacta sunt servanda, o contrato faz entre as partes. Eu contratei com a escola aula presencial. Não foi aula à distância, ô Vânia. Não foi aula à distância. Então, se você, por um lado, está se virando nos 30 e tá mitigando o que o contrato diz, para me oferecer um outro tipo de serviço que não é o originalmente contratado, se a parte de lá pode, por que eu não posso também? Por que não pode ter flexibilização na minha mensalidade? Você pode alterar a forma de dar aula. Ah, mas é o governador, não importa. E por que eu tenho que pagar integralmente? Então, eu não estou dizendo que você tem que ficar inadimplente ou esquecer de pagar. Mas, gente, é questão de não tem lei, infelizmente. Tá? Ela falou o que a lei diz. A lei, infelizmente, não diz, nesse sentido específico, nada. É uma questão de bom senso, é uma questão de cada caso tem que ser revisto. Nesse caso, doutor, cabe uma suposta ação, no caso, por exemplo, uma vez também, vamos supor, que a Vânia em si também teve seu salário reduzido na empresa que ela trabalha, em hipótese, tendo que manter 3 filhos na escola particular, né? Agora não tendo mais esse serviço prestado como outrora tinha, dar aulas presencial, por exemplo. Cabe uma suposta ação para ela tentar reduzir pelo menos os valores da mensalidade, uma vez que os filhos dela não estão tendo mais acesso às aulas, como foi combinado? Pastor Anderson, internautas, olha, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal diz assim, é o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. O artigo 5º, inciso 35 diz que a lei não deixará de apreciar o pleito daquele que até ela vai, o Poder Judiciário até ele vai, para levar uma questão de ameaça a seu direito ou lesão. Então, assim, o normal seria, no mundo ideal, que eu não tivesse uma treta com o pastor, que eu não tivesse nenhum tipo de situação ruim aqui na sociedade. O ideal seria que pessoas como a Vânia, cidadãs, pagantes, os contribuintes seus impostos, no mundo ideal, a escola, mesmo sem a própria atitude da Vânia, a própria escola deveria chamar os pais, ver caso a caso, ver como pode fazer. Isso seria o mundo ideal. Se ela procurar a escola, ir lá, falar, hipoteticamente, estou falando que a Vânia é a pessoa... Claro. Né, estamos usando a partir do exemplo dela. Se ela foi lá demonstrar, gente, minhas despesas aumentaram, eu perdi o emprego, meu salário foi reduzido, eu não consigo manter as mensalidades e não está tendo aula, está tendo EAD. Pelo amor de Deus, reduzem. E eles ficarem irredutíveis, a lei nos permite procurar, sim, o Poder Judiciário. Tá? Porque o Estado, não é que o Estado, eu vou procurar o Poder Judiciário para qualquer coisa, não. É que, na falta de consenso entre as partes, entre os particulares, tem que ter um terceiro, imparcial. É isso que quer dizer o Poder Judiciário. É ele dizer o direito. É ele analisar as provas e os fatos e analisar quem está com o melhor direito. Nem sempre quem ganha está 100% coberto de razão em direito. E o outro que pede é porque estava 100% sem razão. Eu não costumo dizer assim. Às vezes você tinha um pouco de direito, e eu também. O juiz é aquela pessoa que vai ver quem entre ambos, que estão ali litigando, tem o melhor direito. Uma coisa de prevalecer, sopesar na balança e ver. Por um lado, a empresa que precisa manter as suas contas, e do outro, a mulher que precisa pagar a mensalidade e não está conseguindo. É isso, pastor. Perfeito. Acho que muito bem explicado, como diz o programa, o tema do nosso programa é você pergunta e ele responde, né? Devido ao tempo, quero agradecer desde já todas as pessoas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, estamos quase 1 hora de programa já, graças a Deus. Acredito que foi de suma importância, muito proveitoso estar com o senhor aqui.
Vai ficar para a semana que vem algumas outras questões, algumas outras perguntas, tais como, por exemplo, para a semana que vem, nós iremos abordar aqui alguns temas sobre pensão alimentícia. Por exemplo, nós vamos perguntar, nesse caso, uma pessoa que não está conseguindo pagar a sua pensão, ela pode ter direito de ver seus filhos? É claro que agora você não vai responder. Fica para a semana que vem, amém? A pessoa não está conseguindo pagar a sua pensão. Ela tem direito ou não de poder ainda assim poder ver seu filho, pegar seu filho, passar o final de semana em casa? Uma outra pergunta que nós iremos, semana que vem, termos aqui uma conclusão da parte do Dr. Darlo Damasceno. A visita do filho, por exemplo, nessa época de pandemia, mesmo assim a pessoa ela tem direito a pegar o filho, ir lá pegar o filho e trazer para sua casa nessa época de pandemia, porque às vezes o outro lado fala, não, meu filho não vai sair daqui, porque ele corre risco de pegar o vírus também. Ou seja, o nosso próximo programa será também tanto bom quanto esse, ou ainda um pouco melhor. Eu acredito que será de suma importância para você nos assistir, compartilhar. Eu quero já dar as considerações finais ao Dr. Marlo Damasceno, que estará conosco aqui, se Deus permitir, sexta-feira, a partir das 20 horas, no nosso programa Você Pergunta e Ele Responde. Pastor, mais uma vez, parabenizando a iniciativa do programa, agradecendo aí o convite a mim estendido, mais do que prontamente eu aceitei e aceitarei outras vezes, com certeza, né? Acho que se nós temos o saber, temos o dever de fazer alguma coisa com esse saber, que é espalhar, que é multiplicar. Se cada pessoa tiver consciência dos seus direitos, claro, gente, sobretudo os deveres, mas também e principalmente os direitos, porque aquele que sabe um pouco, porque ninguém sabe tudo, mas sabe um pouco, ele é menos enganado. Claro. Não é isso? Claro. Ele é menos enganado. Ele se deixa levar menos por falácias, por fake news. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que por falta de conhecimento o povo padece, né? Então, uma vez que você tem conhecimento, ninguém te leva para grupo, como diz aí fora, né? É verdade. É verdade, pastor. Mais uma vez eu agradeço quem nos acompanhou e estamos aí à disposição para mais programas como esse. Amém? Então, estamos combinados entre eu e você, entre você e o Dr. Darlo Damasceno, sexta-feira, a partir das 20 horas, estaremos aqui no segundo programa, Você Pergunta e Ele Responde. Então, você vai ter uma semana inteira para elaborar perguntas, amém? Mandar para a gente aqui, poder tentar tirar suas dúvidas. Será para a gente uma alegria estar dividindo esse momento junto com você. Quero agradecer a todas as pessoas que estão online, todas as pessoas que compartilharam. Quero também agradecer em especial a Igreja Batista Missionária de Cristo. Quero agradecer também o pessoal que está de serviço aqui trabalhando para que possa chegar até você todo esse conhecimento. Está conosco aqui o Rodrigo Rios e a sua esposa está nos auxiliando ali nos bastidores, na transmissão dessa programação da Igreja Batista Missionária de Cristo. Você que está nos assistindo agora, nós temos culto aqui domingo às 18h30. No momento estamos apenas transmitindo também o culto. Uma das portas fica aberta, caso você queira vir aqui receber uma oração, o nosso convidado especial quiser vir aqui, pode vir, uma das portas ficam abertas, mas atualmente, devido a esse decreto, estamos apenas transmitindo o nosso culto de forma online. Quinta-feira, às 20 horas. E assim que acabar essa epidemia, é claro, você é nosso convidado especial para estar conosco aqui no santuário, adorando, exaltando e glorificando a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa te prosperar. Eu quero fazer um encerramento com uma oração, onde você estiver nesse momento aí agora. Eu quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família. Se você puder, coloque a mão no seu coração, vamos fazer um período de oração agora. Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade. Hoje foi o primeiro programa, Senhor, elaborado pela Igreja Batista Missionária de Cristo. Quero te louvar a Deus pela vida, Senhor, de todos aqueles que participaram para que essa obra pudesse acontecer, para que esse programa pudesse vir ao ar. Deus abençoa a vida do teu servo que aqui se encontra, do qual se dispôs a auxiliar pessoas com aquilo que o Senhor, Pai, instruiu na vida dele, deu entendimento para ele, sabedoria. Quero louvar ao Senhor, meu Deus, por todas as pessoas que também assistiram essa programação, ou que ainda vai assistir por intermédio, Senhor, da internet. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, que o Senhor possa repreender todo o mal sobre a sua casa. Em nome de Jesus queremos te louvar, te exaltar, Senhor, e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Amém? Você que nos assiste, Deus abençoe. Foi muito bom estar com você. Fica com Deus, querido. Tchau. Muito obrigado e até sexta-feira, nossa próxima programação.